Bem, hoje eu vou fazer aqui algumas reflexões, traçar alguns apontamentos a respeito da obra de Michel Foucault, que é um autor que vem sendo muito debatido no Brasil, muito comentado no Brasil, tem uma projeção muito ampla no ambiente acadêmico, particularmente nos cursos de Direito. Foucault ele tem algumas características da obra dele que, no meu entendimento, não são muito bem delineadas por autores que tentam falar de Foucault aqui no Brasil. E essa é a minha contribuição para pontuar de maneira mais esclarecida algumas das principais características da obra desse autor que tem uma grande projeção no ambiente acadêmico brasileiro. A obra de Foucault, o núcleo duro da obra dele, é uma obra relativamente muito vasta, mas o núcleo duro da obra de Foucault, ele é elaborado exatamente nos anos 70 e início dos anos 80. A obra de Foucault não é simplesmente uma reflexão filosófica de cunho historicista. Ela é um projeto. A obra de Foucault é um projeto. Foucault tem uma proposta de construir uma sociedade pós-moderna. Sair de uma sociedade moderna, que segundo ele acredita ser uma sociedade do preconceito. Por que o preconceito? Porque está baseada em normas, normas morais e jurídicas, e é preciso construir um novo modelo de sociedade, uma sociedade pós-moderna, aonde não existam essas normas morais e jurídicas que estabelecem a separação e, por isso, o preconceito. Então, Foucault ele está envolvido nesse debate entre modernidade e pós-modernidade, e não simplesmente no sentido teórico, no sentido reflexivo, mas no sentido de um projeto. Né? Foucault está no momento em que o ambiente acadêmico europeu ele sofre uma série de investidas no sentido de revolucionar, no sentido de mudar o ensino acadêmico, exatamente no sentido de a esquerda dominar o ensino acadêmico, definitivamente, e mudar toda a forma de abordagem do ensino de um modo geral. Foucault faz parte de uma geração que tem essa pretensão. Né? A obra de Foucault, propriamente dita, ela está baseada em alguns pressupostos teóricos importantes. É uma obra que tem uma certa complexidade, que para ser entendida, ela é preciso salientar esses pontos que formam a complexidade dessa obra. A principal influência de Foucault, como ele mesmo afirma, é exatamente a teoria de Nietzsche. Né? A questão da moral, a genealogia moral em Nietzsche. O conceito de genealogia de Foucault, ele vai buscar inspiração em Nietzsche. Mas Foucault ele tem um outro conceito muito importante, que está ligado ao de genealogia, que é o conceito de arqueologia. Então, Foucault ele vai buscar alguns dispositivos, algumas manifestações, algumas das principais manifestações, ele vai exercitar aquela arqueologia e estabelecer uma genealogia, uma construção histórica de uma determinada forma de saber. Isto porque, para Foucault, que exercia a cátedra de História dos Sistemas de Pensamento, ele, segundo Foucault, o poder está articulado ao saber. O poder está articulado ao saber no sentido de estarem interligados e formar uma determinada relação de poder. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque a partir daí você pode entender que, além da influência de Nietzsche, Foucault também
teve uma forte influência do seu orientador na sua tese de doutorado, que foi História da Loucura, que foi um médico e epistemólogo francês chamado Georges Cagelin, com a sua famosa obra O Normal e o Patológico. O normal e o patológico tem um papel importante no estudo da epistemologia da ciência no século XX, porque é uma consagração à ideia de relativização dos conceitos científicos. Além disso, Foucault também tem uma influência muito grande das tendências criadas pela Escola de Frankfurt e pelo neomarxismo criado pela Escola de Frankfurt. Nesse sentido, Foucault ele estabelece uma correlação muito interessante entre algumas ideias centrais do marxismo e ele traz para a obra dele, apesar de que com um outro termo, mas com o mesmo sentido. Então, enquanto no marxismo o poder se estabelece a partir das relações de produção de classe, em Foucault o poder se estabelece a partir de uma relação de uma sociedade do controle, de mecanismos do controle. No marxismo, esta relação de poder, de classe, ela vai se estabelecer em função do domínio do discurso da alienação. Em Foucault, esse domínio vai se dar em função do discurso no sentido da linguagem. Então, para Foucault, para desfazer, para desmontar essa sociedade moderna do controle, é preciso simplesmente desconstruir uma determinada forma de linguagem, uma determinada forma de discurso. Daí porque atacar fundamentalmente 3 aspectos importantes de organização de qualquer sociedade que estão na obra dele, História da Loucura, Vigiar e Punir e História da Sexualidade. Foucault ele fazia parte de um movimento muito importante chamado Grupo de Informação de Prisões, ou das prisões, o GIP. Esses grupos eram grupos ativistas que procuravam mostrar que a prisão era uma forma de cercear as liberdades, no sentido apenas de manter uma forma de relação de poder. Foucault também, nesse sentido, ele vai trabalhar a ideia de que seria necessário abolir todo o sistema prisional e todo o direito penal, porque esse modelo prisional e esse sistema prisional, enquanto forma de saber e de relação de poder, estava apenas impedindo, era um dos principais sustentáculos de uma sociedade moderna preconceituosa. Preconceituosa por quê? Porque estabelece normas. Em Foucault, qualquer norma ela é preconceituosa. Por isso que é até um pouco equivocado, não é adequado chamar Foucault de marxista, porque Foucault tem influências do marxismo, particularmente, como eu disse antes, da influência das tendências trazidas pela Escola de Frankfurt. Seria muito mais adequado, talvez, enquadrar Foucault numa visão mais anarquista, de uma sociedade sem norma. A sociedade ideal para Foucault, que é a sociedade pós-moderna, é uma sociedade sem normas. Daí porque todas as instituições ou relações de poder que representam, que sustentam esta sociedade moderna, elas têm que ser desmontadas, elas têm que ser desconstruídas, elas têm que ser abolidas. Daí porque Foucault vai se tornar um dos principais intelectuais sustentadores da doutrina do chamado abolicionismo penal, que é um movimento revolucionário muito forte nos países nórdicos da Europa, mas não só nela, que já chegou aqui no Brasil também e que propõe extinguir, acabar os presídios, tal como foi também a História da Loucura para o movimento antipsiquiátrico, acabar com os hospícios. Né? Então, nesse sentido, acabar com essa instituição que é um exemplo de uma relação de poder, Marx chamaria de uma relação de classe, dentro da sociedade moderna. Foucault, então, ele
termina por elaborar, como todo revolucionário, ele termina por elaborar uma estratégia muito interessante de inversão. É graças a Foucault que, particularmente aqui no Brasil, você tem hoje essa inversão em que o bandido, o criminoso, passa a ser vítima desta sociedade de classe, para Foucault, esta sociedade do controle, e a polícia, enquanto representante do Estado, enquanto primeira representante do Estado, ela não é nada mais, nada menos do que uma instituição preconceituosa e que está ali para estabelecer uma relação de poder-saber. Nesse sentido, seria necessário desmontar essa polícia, porque esta polícia ela seria apenas, como eu disse, uma representação de poder. E para Foucault, necessariamente uma representação preconceituosa, alertando outra vez preconceito, por quê? Porque estabelece normas. Para Foucault, toda norma é excludente. Então você só pode ter uma sociedade da inclusão se você abolir as normas. Eu espero que tenha ficado claro para você, nessa primeira abordagem, alguns desses principais elementos da teoria Foucaultiana, no meu entendimento, muito mal estudada aqui no Brasil. Recomendo, inclusive, que você procure adquirir o livro de Paul Veyne, Foucault, O Pensamento, a Pessoa. Um livro que você vai ter dificuldade de encontrar em língua portuguesa, porque misteriosamente ele não foi reeditado aqui no Brasil. Há muito tempo que esse livro foi editado no Brasil, não foi mais reeditado, curiosamente, porque inclusive a gente pensa que a obra de Foucault é uma unanimidade na Europa, particularmente na França, quando não é. É interessante você adquirir esse livro de Paul Veyne, porque com esse livro você vai poder observar que existem sérias críticas à obra de Foucault, exatamente porque se trata de uma construção teórica revolucionária. E como toda construção teórica revolucionária, é uma construção ideológica, uma construção teórica feita para fundamentar um determinado programa revolucionário, e não necessariamente em busca de um autêntico saber, no sentido de uma construção do conhecimento propriamente dito. Eu espero que você tenha entendido e que isso lhe sirva para você iniciar suas pesquisas na internet. Aconselho também que você não adquira livros brasileiros, porque as edições brasileiras, as publicações brasileiras, elas estão simplesmente desconhecendo determinados detalhes da obra de Foucault, ou omitindo, não sei, e colocando esse autor como uma unanimidade, quando na verdade ele não é. Nas próximas apresentações eu vou especificar outros aspectos importantes da obra de Foucault para a sua melhor compreensão. Muito obrigado pela atenção.